Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Segunda chegou e o Manhãs de Poder chegou pra te fazer companhia. Seja muito bem-vinda, que coisa boa! Bora bater aquele nosso papo de poder, ampliar a nossa consciência, se abrir para mais vida, conseguir ir além e ter soluções que podem nos fazer uma pessoa melhor, não é? Afinal, qual o sentido dessa vida se não for para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente evoluir? Então, vem aproveitar essa segunda-feira, vamos além com o nosso Manhãs de Poder, porque esse é um momento que eu preparo para você poder ir além. E assim, é só uma gotinha de tudo que eu posso te oferecer nessa caminhada do desenvolvimento pessoal, nessa caminhada do autoconhecimento, nessa caminhada para mais vida. Então vai chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Friaca no sul do Brasil, minha gente. Florianópolis começou o dia com 9 para 10 graus hoje. Bem gelado, sensação térmica tá menor. Tô sabendo que geou, nevou na Serra de Santa Catarina, então a live de hoje é pra gente se esquentar. Bom dia, Dona Regina, bom dia, Maria Paula, que bom que vocês estão chegando, que hoje o papo vai ser poderoso, como sempre, nos ajudando a olhar para aquilo que a gente precisa olhar, não é? É sempre melhor, né? É sempre melhor a gente ter suporte para poder olhar. Então agora é aquele momento que a gente traz mais mulheres para cá, para a gente aquecer a nossa manhã. Vamos clicar no nosso aviãozinho e vamos enviar essa live para mais mulheres que estão por aqui, para mais mulheres que podem se beneficiar com esse papo de poder, que podem ir além, não é? Bora aproveitar? Vai trazendo essa mulherada toda para cá, convidando elas, para elas aproveitarem esse momento. Afinal, a gente merece estar juntas nesse papo. A gente merece. Bora lá? Quero saber se você já tá clicando aí para encaminhar essa live para pelo menos 10 mulheres aí do teu universo, né? Das mulheres da tua vida, que podem se beneficiar desse papo, que podem ir além através dessa conversa. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Manhãs de Poder é um papo que acontece todas as segundas-feiras e agora, excepcionalmente, às quartas-feiras também, em que a gente vem olhando para caminhos para nossa saúde mental, para nossa saúde emocional, vem dando um passo além para a gente poder caminhar aí para mais vida, encontrar soluções para que a gente possa lidar melhor com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e, consecutivamente, ter ações mais assertivas que façam mais sentido para a gente, né? E não adianta, a gente precisa olhar para aquilo que está nos travando. A gente vem batendo um papo muito profundo sobre relacionamentos e, obviamente, as nossas emoções e, consequentemente, os nossos sentimentos têm um impacto direto nesse lugar, direto. Então é por isso que hoje a gente vai falar sobre a raiva. A gente vai falar sobre a emoção desagradável que vocês me disseram lá na enquete que eu coloquei, que era a emoção mais difícil de lidar. Qual é a emoção que eu não consigo lidar, que eu não quero lidar, que eu não quero olhar? Então, se você está chegando nessa live, primeiro parabéns, porque você está dando um passo em relação a isso. Porque se eu não quero olhar, se eu não quero lidar, quando eu dou esse passo, eu digo, ok, deixa eu pensar melhor sobre isso, deixa eu olhar para isso aqui. E eu vou falar, senhoras, é só assim que a gente vai para mais vida, tá? Quando a gente tem coragem de pelo menos olhar para aquilo. Porque enquanto você continuar no piloto automático, enquanto você continuar fazendo de conta que nada está acontecendo, a doença, o travamento vai se fazer presente aí na sua história. Sim, 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 sim. Porque aquilo que a gente não quer lidar nos domina.
e acaba tomando conta da gente em diversos aspectos da nossa vida. Seja através de uma somatização física, seja através de diversos problemas de ordem mental e emocional, né? Olha quanto a nossa sociedade está doente, gente. Vocês percebem o quanto a gente tem falado ultimamente, nos últimos anos, sobre depressão, burnout, síndrome do pânico. E aí a gente vai colocando rótulos em cima de rótulos, mais e mais rótulos. Só que a gente não tá olhando para as raízes. A gente quer mascarar, esconder. Só que quando a gente vai além é que as respostas chegam. E é para isso que eu tô aqui. Porque eu acredito que você merece começar a sua manhã indo além, explodindo os limites. Porque quando eu comecei a fazer isso na minha vida, tudo começou a crescer, se desenvolver e os meus sonhos começaram a ser realizados. Mas eu vou dizer que eu não gosto de ficar sozinha por aqui. Então, tô esperando o seu bom dia. Tô esperando você encaminhando essa live para mais mulheres, para que a gente possa estar juntas por aqui, aproveitando esse momento e olhando para a live. Olhando para a live para olhar para a raiva, não é? E aí, a partir dessa reflexão, conseguindo ir além. Bom dia para quem chegou, bom dia. A gente está cortando um motivo, eu não estou acessando. Não estou mostrando. Tá sim. Não tá? Tá sim. Você já colocou semana passada? Não tá de novo. O link tá tentando ir lá no Manhã de Poder para vocês, tá, gente? Lá no nosso grupo de WhatsApp também, para você correr para cá e aproveitar esse momento. E vamos indo, vamos se movimentando, vamos chegando. Tô esperando a mulherada que tá lá no Manhã de Poder chegar até aqui também. E vamos compartilhar mais um pouco, trazer mais mulheres para cá. Tô na espera de vocês, hein? Para que a gente possa olhar para nossa raiva e movimentar o que nós precisamos movimentar. Tô só na espera de vocês. Bora lá, bora lá. Começando a minha segunda-feira com um chazinho de funcho aqui. Para caminhar para mais vida, para poder olhar para aquilo que a gente precisa olhar, não é mesmo? E vou aproveitar esse iniciozinho do nosso papo, antes da gente chegar na raiva propriamente, para dizer para vocês que eu estou completando agora 7 anos, né? Uma trajetória de 7 anos nessa jornada do desenvolvimento pessoal, desde que eu disse sim profundamente para o meu processo. E a partir de toda a transformação que aconteceu na minha vida nesse processo, eu comecei a impactar a vida de outras mulheres. Porque uma coisa é certa, não tem como a gente ensinar aquilo que a gente não aprendeu. Aquilo que a gente não se colocou em movimento para que aconteça na nossa vida. Então, cuidado, observe quem são as pessoas que você está ouvindo e que você está se inspirando, porque sim, nós precisamos de uma ambiência que faça sentido. Nós precisamos estar com pessoas que nos levem para onde a gente quer chegar. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Você já parou para pensar nisso? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Hoje você tem à sua volta pessoas que estão buscando crescer, aprender, se desenvolver e realizar sonhos? Ou será que as pessoas que estão à sua volta estão reclamando, falando de doença, lembrando o passado que já aconteceu, para trás, se vitimizando, dizendo que não conseguem, que a vida é difícil, que as coisas estão caras? Como está a sua ambiência? Isso é essencial. E eu vou dizer de coração que é por isso que essas lives são abertas toda semana. Para que você comece a criar uma ambiência que te leve além. Percebe? Porque enquanto você estiver entre pessoas que estão falando de escassez, falando de problema, de doença, de dificuldade, de outras pessoas, falando da vida de outras pessoas, você não vai para o próximo nível.
você vai ficar estagnada. E sentimentos como a raiva vão se mantendo ali cada vez mais, porque você não está conseguindo ir além, não está conseguindo ir para o próximo nível. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando sobre ambiência, gente? Porque na minha vida tudo começou a mudar quando eu comecei a ter coragem de olhar e escutar e conviver com pessoas que me levavam para o próximo nível. Como é que tá a convivência aí? Me conta aí se tem muita gente ao teu redor que reclama, se tem muita gente ao teu redor que tá sempre dizendo que as coisas estão muito caras, que estão muito difíceis, que a vida não vai pra frente. Ó, a Maria Paula falou que faz sentido. Percebem, gente? Porque nós somos o impacto das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, o que acontece? Quanto mais eu tô ali, naquele ciclo, falando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, mais eu vou me manter no mesmo padrão. Precisamos de ambiência para crescer. E é por isso que você merece estar em um ambiente onde estejam outras mulheres que estão crescendo, que estão querendo o mesmo que você. Porque às vezes a gente olha em volta e diz assim, caramba, mas eu não vejo no meu companheiro esse mesmo desejo, ou eu não vejo na minha mãe, eu não vejo nas minhas irmãs, eu não vejo nas mulheres que estão à minha volta esse mesmo desejo. E aí como é que eu faço? Como é que eu faço para sustentar em mim esse desejo? Porque eu não estou vendo pessoas à minha volta que estão emanando essa mesma coisa. E é por isso que a gente precisa começar a construir lugares, buscar grupos que nos tragam esse lugar. E investir para estar nesses lugares. Porque eu vou falar para você, não adianta só ter as ferramentas, dizer, eu vou ler o livro tal, dizer, eu vou comprar o curso tal, se você não tiver ambiência. E aí eu vou perguntar para as minhas alunas, que eu já sei que tem um monte de aluna mentoria pé no chão aí, qual foi a importância da ambiência, do espaço que nós construímos a cada 15 dias com mulheres, do grupo que você tem com outras mulheres? Qual a importância para você conseguir dar o passo, olhar para você verdadeiramente? Percebem? Me contem aí nos comentários das minhas alunas qual é a diferença que faz ter esse grupo, ter essas mulheres. E muitas delas se tornam amigas, confidentes, parceiras. Por quê? Porque elas olham umas para as outras, né? E elas se veem, elas se inspiram. E é isso que a gente merece. Esse é, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo da mudança. E aí eu quero saber agora uma coisa bem importante. Eu quero saber se você entrou nessa live hoje, segunda-feira, para lidar com a sua raiva e se você está disposta a crescer. Se você está disposta a crescer, eu quero que você escreva aí nos comentários agora um sim bem bonito. Você está disposta a crescer? Você me permite entrar aí na tua casa e trazer as reflexões e as ferramentas que podem te levar para o próximo nível? Você me permite entrar na sua casa? Se você me permite entrar na sua casa e se você quer crescer, eu aguardo o seu sim aqui no comentário, porque sozinha eu não posso fazer isso. É através do sim consciente que a gente diz para as coisas que o crescimento chega. Maria Paula, muito obrigada pela permissão, que bom receber o teu sim. Inês, bem-vinda, que bom receber o teu sim. Ivone, obrigada pelo seu sim. Luana, obrigada pelo seu sim. A Luana disse um sim muito importante semana passada. Ela disse sim para continuar os estudos dela na ambiência do pé no chão, na mentoria pé no chão, para estar com mais mulheres que vão levar ela para o próximo nível. E são esses sims que mudam tudo, gente. Há 7 anos atrás eu disse um sim para sair do processo de vitimização, para começar a realizar os meus sonhos. E é esse sim que a gente merece. É esse sim. Que bom receber o sim de cada uma de vocês. E quando você diz esse sim, diga do teu coração.
Pare um pouquinho agora, respire e diga: ah, eu parei para escutar a Dani, porque eu quero dizer um sim para o meu crescimento, para a minha mudança, para ir além. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Lá no grupo do Manhãs de Poder, eu avisei que só quando a gente chegar a 40 mulheres ao vivo aqui, eu vou garantir a gravação dessa live. E eu vou entregar ouro sobre a raiva hoje. Então, se tu ainda não enviou para as tuas amigas, se tu ainda não disse para elas, vem cá, entra, escuta a Dani um pouquinho, faz isso nesse momento, porque vai fazer toda a diferença para você. Bora lá então? Bora falar sobre raiva? Eu coloquei uma pesquisa na semana passada, aqui no Instagram mesmo, sobre qual era a emoção mais difícil de lidar, né? Porque nós temos emoções com as quais a gente não quer nem entrar em contato. Eu não quero lidar com isso aqui, deixa eu botar debaixo do tapete. E, obviamente, as nossas emoções, elas se dividem em dois grupos. Aquelas emoções que geram uma sensação de alegria, de prazer, de bem-estar, que são boas emoções. E nós temos as emoções desagradáveis, que são aquelas que nos levam para estados ruins, não é? Como é que a gente define isso? O nosso cérebro define isso entendendo que algumas emoções fazem com que eu me sinta bem e algumas emoções fazem com que eu me sinta mal. Ponto. O nosso cérebro quer prazer e quer fugir da dor, certo? Estamos entre esses dois extremos. Eu quero prazer e eu quero fugir da dor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre tentar ter emoções que me tragam prazer. E eu vou tentar escapar das emoções que me causam dor. Percebe? Faz sentido até aí? Muito bem. Só qual é o problema disso? Quando a gente tem esse entendimento, nós vamos para um estereótipo que diz assim: eu só posso ter emoções boas. Quem aí, me conta, agora eu quero sinceridade, tá? Já pensou assim, aí eu não quero sentir nada de ruim, eu só quero sentir coisa boa, eu não quero sentir nada ruim. E eu jogo fora, me desfaço de toda emoção que é ruim. Eu não quero emoção ruim na minha vida. Quem aí já disse isso? Porque eu já disse muitas vezes que eu não queria. Eu não queria a raiva, eu não queria a tristeza, eu não queria o medo. Eu não queria nada que fosse desagradável. Só que aí, meu bem, eu vou te contar uma coisa muito importante. Nós somos feitos de luz e sombra. Nós somos uma mistura perfeita, uma centelha divina, que para poder ter tudo que tem, precisa dessa mistura entre luz e sombra, entre dor e prazer, entre o agradável e o desagradável. E tudo aquilo que eu tento excluir, tudo aquilo que eu não consigo olhar, permanece e se instaura dentro de mim. Guarda essa frase, tá? Guarda essa frase. Ó, Ione tá dizendo que já disse muitas vezes. Pois é, Ione. Eu também já disse muitas vezes. Eu não quero essa raiva. Eu não quero esse medo. Sai daqui. Eu não quero lidar com isso. Não quero. E aí, quando eu coloquei lá no nosso grupo do Manhãs de Poder uma enquete para vocês perguntando como é que vocês lidam com a raiva, muitas de vocês disseram: eu não sei lidar. Porque esse é o primeiro lugar. Se eu digo, eu não quero ter esse sentimento dentro de mim, então eu não vou saber lidar. Só que aí, a psicologia, todos os caminhos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, nos ensinam um olhar que vem a partir do terapeuta Carl Jung, que tem uma contribuição imensa para a psicologia, que o meu trabalho é muito baseado nos estudos, em toda a base que eu tive de símbolos da pesquisa dele. E ele tem uma frase que para mim é o meu lema de vida, gente. Tudo aquilo que você não olha, não encara,
te domina. Tudo aquilo que você não olha te domina. Essa é a primeira. E a segunda é: tudo que você resiste, persiste. Ou seja, eu não quero lidar com, eu vou lutar contra. Tudo aquilo que a gente decide lidar contra cresce, minha gente. Eu vou dizer de coração, quanto mais a nossa sociedade entender isso, mais nós vamos caminhar para uma sociedade melhor e mais leve. Nós queremos lutar contra o câncer, nós queremos lutar contra a depressão, nós queremos lutar contra a fome. Percebe? E aí quando você está fazendo um movimento contrário, quando você está resistindo, você não está olhando. Percebe? Com certeza, Ione, vou repetir as duas frases. Tudo aquilo que eu não olho me domina. Tudo aquilo que eu não olho vai me dominar. E tudo que você resiste, persiste. Então, quando se tratam de emoções negativas, né? De emoções desagradáveis, os caminhos que nós aprendemos muito cedo é: não olhe e resista. Faz sentido para vocês? E aí agora a gente vai entrar num campo que vai nos ajudar muito a entender de onde vem esses dois lugares, de não olhar ou de resistir. Resista, seja maior que a sua raiva, engula a sua raiva, não lide com ela. De onde que vem esse lugar? Como é que você aprendeu a lidar com a sua raiva? Porque desde que a gente se conhece por gente, nós sentimos raiva, não é mesmo? E aí, o que você aprendeu quando você era criança sobre a raiva? Quais são os referenciais de raiva que você tem na sua infância? São esses referenciais que vão trazer muitas respostas dos padrões de comportamento que você tem até os dias de hoje. A neurociência nos mostra claramente, através de várias pesquisas, e eu tenho estudado isso no meu mestrado em profundidade cada vez mais, o quanto a nossa forma de lidar com as emoções, principalmente as mais desagradáveis, é definida até os nossos 7 anos de idade. Com memórias que a gente lembra, com memórias que a gente bloqueou, com padrões de comportamento dos nossos programadores, pais, professores, líderes religiosos, as pessoas que estavam à nossa volta. E aí eu te pergunto, como é que os seus pais lidavam com a raiva? Me conta. Traz aí no teu coração. O que os olhos não veem, o coração não sente. Olha só. O quanto a gente aprendeu a mascarar os sentimentos que são ruins. Você se lembra da sua mãe chorando sozinha, escondida para você não ver, dizendo que estava tudo bem? Tá tudo bem, não tenho nada. E muitas vezes descontando em você quando, sei lá, um pote caía no chão. E aí vinha um grito, e aí vinha uma raiva nas palavras. Ou então nos castigos físicos, quando você cometia um erro. Quantas e quantas vezes talvez você ouviu gritos e discussões na sua casa ou ao seu entorno? Faz sentido esse lugar? E aí eu sei que é difícil a gente olhar para essas coisas. A gente costuma ter uma relação com o nosso passado que é o que passou, passou. Eu não quero olhar para isso aqui não. O que passou, passou, foi, chega. Não vou olhar. Nós vamos voltar na frase que a gente acabou de aprender? Tudo que você resiste, persiste. O que você não olha, te domina. A Adriana falou, meu pai vivia explodindo de raiva. Muitas vezes, a gente tem o referencial do masculino agressivo na raiva física, né? Brigando, batendo, quebrando coisas.
E a gente tem um referencial do feminino na raiva mordaz das palavras. A mãe que xinga, né? Que fala um monte de coisa, que explode nas palavras, ou que é ríspida e grosseira com as palavras. E aí a gente vai vendo a raiva da explosão e a raiva da implosão. Os referenciais que você teve relacionados à raiva na sua infância te fizeram escolher um caminho de explosão ou de implosão. E vai se tornando uma sequência, gente, tipo um joguinho de dominó. Me acompanha para ver se está fazendo sentido para você. Muitas vezes, quando a gente tem um referencial de explosão de raiva muito forte na nossa casa, né? Algumas de vocês estão trazendo meu pai explodia com facilidade, a Ivani está falando meu pai bebia, então pensa na situação, né? Então muitas vezes o vício está associado, né? Quem conviveu com um familiar alcoólatra sabe que muitas vezes essas explosões eram intensas, muito fortes. E aí, quem tem alguém que explode em casa, normalmente constrói um padrão de implosão. Porque entende, eu preciso segurar as pontas. Eu não posso ser como essa pessoa. E aí eu começo a implodir. Ó, a Adriana falou, minha mamãe era desse jeito, implosão. E o que é implosão? Porque a explosão a gente sabe, né? A gente sabe muito bem o que é a explosão. É aquela pessoa que sai jogando tudo, gritando, batendo, brigando, que coloca pra fora, que grita mesmo. Muito bem, essa é a explosão. Explosão frente àquela situação que está acontecendo. Agora, o que é implosão? Se alguém nunca ouviu esse termo, escreve aqui, eu não conhecia, porque eu vou falar sobre implosão agora. E isso é muito importante. Porque se eu não consigo identificar como eu lido com a minha raiva atualmente, não tem como eu mudar essa relação. Então, assim, existem 3 formas que a gente pode lidar com a nossa raiva. Explosão, implosão e controle, dança. Um caminho harmônico com a nossa raiva. A terceira só é possível através do desenvolvimento pessoal. Percebe? Então assim, senhora, não adianta você me dizer, não, eu controlo bem a minha raiva. Controlar a sua raiva não é engolir a sua raiva e fazer de conta que tá tudo bem, minha querida. Por mais que você ache que esse é um bom caminho, esse é um caminho de implosão. E para quem tá chegando, muito bom dia, vai chegando, vai se assentando, senhora. Lembrando que nós precisamos bater nossa meta de 40 mulheres e nós não fizemos isso ainda. Somos 25 nesse momento, então traz uma amiga para cá. Se você achar que isso que eu tô falando tem que ficar gravado, porque senão não vai ficar gravado. Certo? Traz uma amiga para cá, convida uma filha, uma amiga, mãe, né? A gente precisa bater a nossa meta. Quero ver a atitude de vocês. Muito bem, implosão. Tenho muita raiva de implosão. Preciso controlar a minha, Sandra tá dizendo. Sandra, você já disse sim para estar na ambiência do pé no chão, Sandra. Você vai ser uma mulher iniciada e você vai aprender a lidar com a sua raiva. Pode ter certeza disso, porque é isso que a gente faz lá. A gente tem ferramentas e ambiências para você ir para o próximo nível. A Sandra vai estar na próxima turma, a turma que eu nem abri ainda, porque a Sandra estava no meu evento presencial, então ela garantiu a vaga dela com condição especial. Eu nem abri a nova turma ainda, porque eu estou fazendo uma revolução para essa nova turma, que essa turma vai ser assim um divisor de águas na minha história. Então, quem ainda não está na lista de espera para essa turma, se prepare, senhoras, porque dessa vez vai ter um questionário, um formulário de aplicação para saber se você está apta a estar com a gente.
se você está disposta a aprender a lidar com o que você precisa. Porque vai ser muito especial. Mas voltamos à implosão, certo? Estamos falando da implosão. Então, o que é essa raiva da implosão? É aquela pessoa que vai engolindo a raiva. Que vai engolindo, que vai engolindo, que vai engolindo, que diz assim, tá tudo bem, calma, tá tudo bem, calma. E ela vai guardando, e ela vai guardando, e ela vai tentando ser boazinha. Porque se ela viu pessoas explodirem na casa dela, ela acha que se ela não for boazinha, ela vai ficar igual aquele pai, ou igual aquela mãe. E aí ela vai guardando, guardando, guardando. Só que, de repente, essa raiva precisa sair por algum lugar. E aí ela costuma escapulir nas palavras, no trato com as outras pessoas. Num jeito em que ela diz que tá tudo bem, mas não tá. Ela faz cara feia. Ela emburra. Quem aí já esteve nesse lugar de implosão, ou então conhece alguém, né? E aí eu vou ter que dizer, né? Porque faz parte da minha história e ela tá aqui, tá presente aqui. A minha mãe sempre implodiu na minha casa, né? Ela tá aqui, inclusive, na live, eu sou muito grata pela presença dela, mas é o meu referencial e eu preciso dizer, ela sempre implodiu. Ela sempre guardou a raiva velada dentro dela, né? E às vezes essa raiva escapava em palavras, em formas dela tratar, em momentos que ela ficava emburrada. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Porque lembra que eu falei pra vocês que é uma pecinha de dominó? Então ela vem de um cenário de explosão familiar. Eu aprendi com a implosão dela. O que será que eu escolhi? Se eu tô vendo a minha mãe implodir, eu vou explodir. E aí eu me tornei a adolescente raivosa. E aí, meus amores, entre explosão e implosão, normalmente você é uma das duas. Ou a boazinha, ou a ovelha negra. Quem é a ovelha negra explode, talvez teve uma mãe que implodiu muito. E quem é a boazinha, talvez teve uma mãe ou um pai que explodiu muito. Então é uma dança. E aí o que eu tenho aqui em casa? Hoje eu tenho um filho que está fazendo 13 anos que aprendeu a implodir. Ele também guarda, ele também não fala, né? Não falava, guardava, porque agora cada vez mais ele vem aprendendo a lidar e a controlar, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Coloca nesse pontinho de interrogação que tem ali embaixo, porque aí eu consigo botar aqui na tela e eu vou responder daqui a pouco, porque aqui nos comentários, como vem muito, né? E às vezes se perde, tá? Então, se você puder botar naquela caixinha bem embaixo, do lado onde você escreve o comentário, tem um ponto de interrogação. Você clica nele e escreve sua pergunta ali, que aí eu consigo botar na tela e responder. Qualquer pergunta que vocês tiverem sobre raiva, tá? Que eu vou responder daqui a pouquinho. Então, a gente vai tendo esse ciclo. Implosão, explosão. Às vezes pode ter uma fidelidade, né? Eu posso ter olhado para alguém explosivo e adotado esse comportamento. Então vai ser sempre uma dança entre implosão e explosão. E isso às vezes vem de muito antes, né? Da ancestralidade, da nossa relação com a nossa família. E aí o que acontece? Quando isso acontece, eu preciso ter coragem de romper um ciclo. Romper esse ciclo só é possível quando eu ganho a consciência e as ferramentas corretas para dar um passo além. E aí aquele padrão que a nossa menina aprendeu lá atrás, ó, Jussara tá dizendo que ela era a boazinha. A Ivone tá falando, eu fui muito isso, eu fazia de conta que não ouvia, né? Então a pessoa tá falando contigo, você tá fazendo de conta que não ouvia, pra você, que você tá implodindo, ali por dentro já tá tudo, né? Mas você tá ali tentando ficar pleníssima. E aí, quando a gente aprende esse comportamento, principalmente quando a gente é a boazinha quando criança, quem mais aí era a boazinha, me fala? Que
tentava ser sempre perfeita, não dar trabalho, não incomodar, fazer tudo certo. A gente vai entendendo que nós não podemos errar. Nós não podemos errar, a gente tem que se manter o tempo inteiro perfeitinha, alinhada, perfectível, sem incomodar. E isso vai se tornando muito pesado, porque quem não se permite errar, não se permite aprender. E, consequentemente, não se permite crescer. E uma das coisas que a boazinha faz é achar que não pode sentir raiva. Aí, se eu não posso sentir raiva, o que eu faço? Porque se eu não posso sentir raiva, eu vou continuar sentindo. Porque o segredo é esse. Todos os seres humanos sentem raiva. Faz parte do que nos compõe, né? Então, se faz parte do que nos compõe, como é que eu vou além? E aí a Ceci tá falando aqui, né? Eu era extremamente explosiva, eu também, Ceci. Eu nunca fiz parte do grupo da boazinha. Eu sempre fiz parte do grupo da que explodia, da que falava, da que chorava, da que xingava. E quando a gente vai para esse outro extremo, né, de ser a ovelha negra, né, muitas vezes, o que acontece? A gente não tem limite, porque a gente sente a nossa raiva em intensidade. E a gente sente tanto, tanto, tanto que a gente não sabe o que fazer com o que a gente sente. E aí, olha só, para a gente encontrar um caminho do meio, nós precisamos percorrer dois extremos, tá? Guarda esse aprendizado. Então, se você tá na boazinha e de repente foi para explosiva, para a gente encontrar um caminho do meio, de controle, de leveza, nós precisamos percorrer esse caminho, eu preciso conhecer os dois lados, percebe? Né? Então assim, eu preciso percorrer esses dois lados. E aí? E aí? Como é que eu percorro esses dois lados? Sentindo, né? Entendendo. Então, quando eu era muito explosiva, eu tentei chegar num momento de dizer, tá, mas e se eu guardar? O que acontece se eu guardar? No meu caso, eu fiquei doente. Sempre que eu tentei guardar demais a minha raiva, eu adoecia fisicamente. E sim, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, é o único caminho, não tem outro, gente, para a gente conseguir ir para esse lugar de um controle saudável. Eu não gosto muito da palavra controle, então eu vou trocar ela aqui por administração. Aprender a administrar a raiva. E para isso, às vezes, a gente tem que sair de um extremo e passar por outro, porque aí essa administração começa a acontecer, né? Ó, a Tânia chegou agora e tá perguntando se vai ficar salva. Infelizmente, Tânia, até esse momento não vai ficar, porque nós não batemos a nossa meta. Percebe? Tá faltando aí, ó, movimento de vocês, traz gente pra cá. A gente quer chegar a 40 mulheres hoje. Ó, daqui a pouquinho eu vou entregar ouro. Cadê a tua amiga que tá explodindo ou que tá implodindo e que não tá aqui? Traz ela pra cá, chama ela pra cá, né? Então, vocês estão concordando comigo aí do ficar doente, né? E o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai encontrar um jeito de colocar pra fora aquilo que tá nos fazendo mal. E aí, problemas de estômago estão diretamente ligados à raiva. Gastrite, esofagite, né? Dores de cabeça estão muito ligadas também a questões de raiva. Então, quando a gente começa a liberar essas tensões, a olhar para isso e principalmente entender que aquilo que a gente aprendeu lá na nossa infância, certo? Aquilo que a gente viu, o comportamento que a gente aprendeu a ter para sobreviver lá atrás, não nos define. Percebe? Não nos define. E aí eu vou te dizer uma coisa a mais. Para você percorrer o teu caminho de desenvolvimento pessoal, se abra para dizer sim verdadeiramente a um processo. A Roseli está dizendo, a internet nos ajuda muito, ajuda. Mas as coisas que existem, como isso aqui que eu estou fazendo com vocês,
é só uma gotinha. Não se contente com migalhas. Entre em ambientes que vão te levar para o próximo nível. As minhas alunas que disseram sim para a mentoria Pé no Chão e que têm se dedicado e se debruçado, elas estão indo um passo além. As minhas amadas das outras turmas estavam aqui dizendo: Dani, eu quero trocar de turma, né, para poder ter acesso às novidades. Meus amores, quem está dentro para sempre. Vocês vão receber todas as melhorias, tudo que está acontecendo, vocês vão ser parte disso. E vocês podem sempre renovar para continuar nessa ambiência de poder. Nessa ambiência em que a gente aprende a não explodir nem a implodir, a encontrar esse caminho do meio, porque eu tô sempre de mãos dadas com vocês, ajudando a olhar para isso. Percebe? Muito bem. Então, meus amores, pensando nesse lugar dos meus referenciais de infância, eu preciso entender uma coisa decisiva. E ó, olha bem no meu olho agora pra gente entender isso. A partir do momento que você começar a ter no seu coração o entendimento de que as coisas que você acha hoje e que você pode hoje não te definem. Elas são apenas coisas que te aconteceram lá atrás e que você merece acolher e ressignificar para que você possa assumir as rédeas da tua vida. Tem muita gente ainda presa nas suas dores de criança, nos seus referenciais de infância. Ah, Dani, como assim? Eu cresci. Aham, cresceu. Cresceu em tamanho, né? Cresceu em tempo. Mas será que você ainda não tá completamente presa ao que te aconteceu? Deixa eu pegar aqui. Faz sentido? Quantas e quantas vezes a gente ainda tem os mesmos padrões mentais? Porque a gente não construiu outros. E o nosso cérebro precisa de neuroplasticidade, ele precisa de novos referenciais. E enquanto você continua nos mesmos referenciais, né, talvez o teu pai e a tua mãe, eles continuem reproduzindo mesmos padrões de quando você era criança. E aí você começa a achar, bom, vai ser sempre assim, não tem como mudar. Como é que começa a mudar? Quando eu começo a olhar outras pessoas que olham diferente. E eu penso, será que eu também posso? E se eu tentar? O que acontece se eu tentar? O e se mágico, ele é um divisor de águas na nossa vida. E aí, bora identificar agora, vamos para o próximo passo. Nesse momento da live, você já deve estar entendendo se você explode, se você implode. E lá na sua infância, o seu pai e a sua mãe, se eles explodiam, se eles implodiam. Percebe? Aí agora, como é que a gente vai além? O que a gente faz com isso? Primeira coisa, e aí agora é uma dica muito poderosa e muito maravilhosa, que quando eu comecei a aplicar na minha vida e quando eu vejo as minhas alunas aplicando na vida delas, mudou tudo. Chame a sua raiva para tomar um chá ou um café com você. Quem aí já fez isso? Em dizer, peraí, senta aqui, raiva, vamos conversar. O que você quer me dizer? Percebe? Porque, senhoras, a comunicação é a base de tudo. Tem muita gente que acha que uma comunicação extraordinária, maravilhosa, é falar bem, é ter uma oratória e precisa. Não. A verdadeira comunicação é aquela que acontece aqui dentro primeiro. Porque se você não sabe se comunicar com você, não adianta nada você falar bonito para os outros. E eu vou falar puxando a orelha, porque eu já fui essa pessoa. Por muito tempo na minha vida, eu era essa pessoa que falava bonito com os outros, mas comigo mesma me acabava. Como é que eu vi um vídeo ontem que eu dei muita risada? Era assim. A pessoa estava se preparando para gravar um vídeo para a internet, né? E aí, ela gritou para as pessoas que estavam em volta, cala a boca, que agora eu vou gravar um vídeo. Fica todo mundo quieto nessa porra dessa casa. Aí ela vinha.
Olá, receba mais sorrisos, se permita. O pior que vai acontecer é você receber outros sorrisos de volta. Gratiluz. Aí ela parava a câmera e dizia: pronto, acabei de gravar, cambada. Percebe? Então o que adianta, caraca, você falar bonito? Quanta gente tá aí na internet falando bonito, gravando vídeo de gratiluz e não lida com a sombra. Não é? Não é? A Juliana deu risada. É, Juliana, bem isso. Oi, Maiara, que bom que você veio a convite da Luana. Seja muito bem-vinda, viu? Que bom que vocês estão aqui. Porque aqui é de verdade, gente. Essa mentora que vos fala, ela é de verdade. E a coisa só começou a mudar quando eu comecei a me comunicar comigo, quando eu comecei a olhar aqui pra dentro e entender o que estava acontecendo. Então, enquanto a gente ficar no hashtag gratiluz, desculpa, mas não vai acontecer. E ó, seguinte, 5 passos agora, tá? Pra gente lidar com a nossa raiva. Vocês querem os 5 passos? Tá? Traz mais uma amiga pra cá. Convida mais uma amiga. A Luana fez isso, ó. A tua amiga tá lá te esperando, gente. Ela tá precisando estar aqui. E você não tá compartilhando. Você compartilha meme com ela, mas não compartilha um momento como esse. Hã? Muito bem. 5 passos pra gente lidar com a nossa raiva, tá? Primeiro, identificar. Eu vou explicar eles, tá? Mas eu só vou trazer os 5 agora para vocês entenderem o que a gente faz quando quer ir pro gratiluz direto. Os passos são identificar, acolher, reconhecer, expressar e agradecer. Identificar, acolher, reconhecer, expressar e agradecer. Só que sabe o que a gente faz quando quer ir pro gratiluz? Ó, 30 mulheres nesse momento, estamos quase batendo nossa meta, hein? Traz mais mulheres pra cá. Sabe o que acontece quando a gente tá no gratiluz? A gente sai da identificação pra gratidão. A gente acha que é só isso. Ah, tá bom, tenho uma raiva aqui. Agora, gratiluz. Oponopono. Vou fazer oponopono, nada contra o oponopono, tá? É lindo, é maravilhoso. Só que se a gente não seguir os processos, ele não vai funcionar. Quantas e quantas vezes você tá ferida por dentro, acabada, e aí você fica lá fazendo oponopono pra querer não sentir raiva daquela pessoa? Você não consegue, a raiva tá ali, tá enorme. Percebe, gente? Eu sei que o que eu tô falando aqui é um pouco polêmico, tá? Mas tem muita gente, tá? Que tá fazendo esse movimento. Que fica tentando pular a etapa, porque não quer processo, porque ninguém quer processo, processo é um saco, processo demora. Mas me fala, minha filha, você já conseguiu alguma coisa na sua vida sem processo? Hã? É assim, você começou a correr uma maratona, 20 quilômetros, do dia pra noite. Você saiu da cama, botou um tênis e já correu 20 quilômetros. Ou você já chegou no topo lá do seu mestrado, do seu doutorado, do seu estudo, do dia pra noite. Foi assim. Não! Tudo é processo. Aí a gente quer pegar uma coisa como a raiva, que é tão delicada, que a gente foge. E a gente não quer processo pra ela. A gente quer dizer, ai, tá bom, eu tenho uma raiva aqui, eu costumo implodir, ou explodir, e agora, hashtag gratiluz, a minha raiva passou, soltei, respirei fundo e a minha raiva passou. Não é assim. Não é. Precisa de processo. E onde é que você vai encontrar processo? Em ambiências de desenvolvimento pessoal. Porque processo sozinho não acontece. Ah, Dani, então quer dizer que eu nunca vou conseguir sozinha? Não, você pode até conseguir, mas demora muito mais. É muito mais dolorido. Deixa eu te falar, porque eu sei, eu tentei fazer sozinha muitas vezes. E não precisa. Tem pessoas que dedicam a vida a isso, como é o meu caso hoje. Eu tenho dedicado a minha vida para te entregar ferramentas e uma ambiência em que você possa conseguir ir além. Percebe? Então, assim, não precisa. E como é que o processo acontece? Quando a gente segue os 5 passos. Vamos repetir para a gente gravar eles e começar a entender como eles acontecem? Então, o primeiro passo é identificar. Identificar é a coisa mais rápida da gente fazer, certo? Eu
paro, eu saio do automático. Eu sempre falo aqui que existe uma rodinha de hamster, tá? Então, tô ali na rodinha de hamster, pagando boleto, tentando emagrecer, né? Dando conta, fazendo o que tem que ser feito, que eu tenho que vencer na vida, eu tô aqui na minha roda de hamster. Aí eu não tenho tempo, né? Eu não consigo parar. Eu tô no automático, eu tô no piloto automático de vida. Para identificar, basta você pular do piloto automático, parar e ouvir um pouquinho. Isso que vocês estão fazendo aqui agora, nesse momento. Vocês que estão aqui paradas me ouvindo, vocês estão identificando. Vocês estão aqui me ouvindo e dizendo, nossa, faz sentido. Tô vendo que vocês já botaram várias perguntas na caixinha. Quem mais tiver pergunta sobre raiva, bota lá, vou responder daqui a pouquinho. Percebe? Então eu tô aqui, eu tô dizendo, puxa, é verdade, minha mãe implodia, minha mãe explodia, nossa, meu pai explodia muito. Nossa, eu explodi por muito tempo. Então a gente fica aqui, né, tecendo, isso já é identificar. Esse é o primeiro passo. E às vezes a gente vai pra terapia, tá? Terapia tradicional. E eu identifico. E o que eu faço depois de identificar? Nada. Né? Eu fico. Por isso que tem gente que às vezes fica 10, 12 anos na terapia e não sai do lugar. Porque só identifica. Aí a gente precisa ir pro segundo passo, gente. Que é aquele em que eu disse, você tem coragem de chamar a sua raiva para sentar e tomar um café? Tomar um chá contigo? E aí nesse segundo passo você vai fazer o quê? Acolher. Uma mulher que começa a se reconectar com o seu feminino. É isso que a gente faz lá no Pé no Chão. A gente te reconecta com o teu feminino, profundamente. Uma mulher reconectada com o seu feminino, ela consegue acolher. Porque uma mulher que não consegue se acolher, que tá sempre brigando consigo mesma, que tá sempre se xingando, tá sempre se forçando, ela até pode ter resultados. Mas resultados a que preço? Resultados a que preço? Percebe? Porque o acolhimento, ele é a base de tudo. Sabe aquele colo que a gente precisa de vez em quando? Para simplesmente existir. Para simplesmente não se sentir julgada. Ó, respira fundo agora um pouquinho. E pensa naquele colo. Aquele colo gostoso. Em que você pode simplesmente ser. A tua raiva precisa daquele colo. Porque o acolhimento, ele é um espaço onde o julgamento não entra. Guarda essa frase, leva para a tua vida. Acolhimento é um espaço onde o julgamento não entra. Dani, o que você faz pelas mulheres que estão com você hoje no teu ecossistema, que são mulheres iniciadas? Eu acolho elas profundamente. Elas se acolhem entre si. E elas aprendem a se acolher. E aí o jogo começa a mudar. Porque a gente só pode avançar na cura de algo quando a gente consegue olhar isso sem julgamento. Por exemplo, nossa, eu tô sentindo uma raiva absurda. Tô descontando no meu marido, tô descontando nos meus filhos. Por que eu tô sentindo essa raiva? E aí, sabe o que você faz? Você começa a julgar a sua raiva. Julgar a sua raiva. Poxa, mas eu tenho tudo. Pra que eu tô sentindo essa raiva? Caramba, eu tenho um marido que me ama, eu tenho uma casa boa pra morar, eu tô saudável, eu tenho filhos saudáveis. Por que eu tô sentindo raiva? Quem aí já julgou a própria raiva? Nossa, mas eu deveria ser mais grata. Ó a força do tenho que. Eu tenho que ser mais grata. Eu deveria. Percebe? E se você simplesmente acolher o vazio, o medo, a tristeza e essa raiva? E dizer, tá bom, eu tenho tudo isso que eu tenho e mesmo assim eu estou sentindo raiva. Mesmo assim, essa raiva está aqui. Vocês conseguem entender o poder do acolhimento? Quando o julgamento sai, eu posso olhar para aquilo simplesmente observando aquilo. Sem estar armada, sem estar em guerra, sem ser guerreira.
Chega de ser guerreira, mulher. Chega. E se faz sentido o que eu tô te dizendo agora, você vai escrever nos comentários assim: cansei de ser guerreira. Tá? Escreve nos comentários aí pra mim se fizer sentido pra você, mas só se estiver fazendo sentido no teu coração, isso que eu tô te dizendo agora. Porque quando a gente diz, quando a gente escreve, quando a gente expressa, a movimentação começa a acontecer. Então escreve aí: eu cansei de ser guerreira. Se essas palavras que eu tô te dizendo fizerem sentido pra você. Isso, Juliana, eu recebo. Eu recebo e tô contigo. Jana, tô contigo. Chega, chega. A gente merece esse acolhimento. Intérprete criadora, bem-vinda. Que bom. É isso. Chega, chega de ser guerreira. Chega. A gente tá manifestando nesse momento agora o quanto a gente quer ser acolhida. O quanto a gente merece ser acolhida. Isso, Ivone, Maria Paula, Regina, muito bem. E aí as minhas alunas me explodem de orgulho. Arlete diz: eu deixei de ser guerreira há tempos, desde que eu comecei o Jardineiro que Tinha Fé. Um programa que a Arlete fez comigo. Lindo, Arlete, tamo junto. Isso, Sandra, isso, Adriana, muito bom. É isso. E aí, quando a gente começa a fazer o exercício do acolhimento, a estar em uma ambiência onde o acolhimento acontece, percebe? Então, se você não tem hoje um espaço de acolhimento, vai ser muito difícil você aprender a se sentir acolhida. É para isso que a gente tem mentoras, é para isso que a gente está em rodas de mulheres, para que esse acolhimento aconteça. Percebe? Porque aí, quando eu identifico e acolho essa raiva, eu abro espaço dentro de mim para dar o próximo passo, para dar o terceiro passo, que é o reconhecimento. Eu estou me sentindo com raiva, porque foi o único jeito que eu aprendi a expressar as minhas necessidades. Essa é forte também, hein? Eu reconheço. Eu reconheço que eu só sei fazer isso. Eu só sei desse jeito. E aí, a menina que você foi um dia também merece esse acolhimento, tá? Ela merece. Sabe por quê? Porque ela aprendeu assim. A forma como você aprendeu a lidar com a raiva até os 7 anos de idade é a forma como você usa até hoje. Se você nunca teve numa ambiência de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E eu fui essa pessoa por muito tempo. Eu só sabia explodir, porque eu não sabia. Ninguém me ensinou. Minha mãe não me ensinou porque a mãe dela não ensinou para ela, porque a mãe dela não ensinou para ela. E aí a gente vai para nossa ancestralidade de mulheres que não sabem lidar com seus sentimentos. E não tem nada de errado nisso. Mas a gente merece, daqui para frente, fazer diferente. Não é sobre querer fazer o tempo voltar. É sobre usar o tempo de hoje com sabedoria. Então eu não consegui lá atrás, não consegui, mas agora eu tô escolhendo. Agora eu tô acolhendo. Agora eu tô olhando. E aí, quando eu reconheço, eu não tô mais resistindo. Lembra da frase do começo da live de hoje? Tudo que resiste, persiste. Então se eu não tô mais resistindo, aí eu consigo olhar. E aí eu entendo, caramba. Ao invés de conseguir assumir que eu tô cansada, eu vou agir com raiva, porque eu não quero parar. Esse é um reconhecimento que eu fiz, tá? Na minha história. Muitas vezes eu explodia com raiva, porque eu estava muito cansada e eu não me permitia descansar. Nunca. Eu não me permitia merecimento. E aí, pum, eu explodia. E aí quando eu acolhi a minha raiva, eu falei: é isso, Daniela, você não se permite descansar. É por isso que você tem tanta raiva. E aí, minhas queridas, quando eu reconheço, eu preciso dar o quarto passo, que é um dos mais importantes. Eu expresso. Porque sim, você precisa colocar para fora. E eu vou falar para vocês que eu acho que
eu aprendi, eu entendi, porque Deus fez o meu caminho ser do jeito que Ele é. O meu caminho começou nas artes. Eu comecei a me envolver com arte muito pequena. Eu fiz teatro desde os meus 9 anos de idade, eu me tornei atriz profissional, eu me tornei contadora de histórias, e eu fui para esse universo da expressão, da força da palavra. Mas eu sentia que eu tinha um propósito maior, que a minha vida era mais do que os palcos, do que o encantamento, do que a expressão. E hoje eu sei. Quando eu escolhi o caminho do autoconhecimento para a minha vida e para transbordar na vida de outras mulheres, eu entendi que todo o caminho que eu fiz pela arte me preparou para ajudar mulheres a expressar o que elas precisam expressar. E é isso que eu faço hoje. Eu ajudo mulheres a expressar o que elas precisam expressar, a colocar isso para fora, a transbordar, a transformar em arte as dores e as sombras mais feias que a gente não quer encarar. E lá no Pé no Chão a gente faz isso, né? E as minhas alunas maravilhosas que estão aí sabem o que é o poder de se permitir expressar a raiva, o medo, a tristeza, seja o que for, mas aqui estamos falando da raiva. E aí como é que eu expresso a raiva, Dani? Às vezes é escrevendo, às vezes é desenhando, às vezes é dançando, às vezes é correndo. Precisa de ação, ação expressiva, para que você solte. Porque se você reconheceu profundamente, você vai poder soltar. E aí quando a gente solta, a gente se liberta. E pode fazer o 5º passo, que é agradecer. E aí o Ho Oponopono funciona. Aí a gente pode falar gratiluz, porque aí é de verdade. Porque aí a gente já foi lá no fundo para subir. Percebe? E a vida, minha querida, é profunda demais para ser rasa. Nós merecemos ir profundamente nas coisas. Na caverna que você não quer entrar, tá o tesouro que você sonha em ter. E é isso que a gente tem feito por aqui. E é por isso que eu me disponibilizo a estar aqui nas segundas-feiras, agora às quartas-feiras, para que possa fazer sentido esses cliques. Fez sentido para você até aqui? Me diz um sim aí, me manda um coração, se esses 5 passos até agora fazem sentido para você. Como é que implementa esses 5 passos, Dani? Consciência, constância e ambiência. Eu preciso ter essas 3 coisas. Consciência, constância e ambiência. Tenho que estar em um ambiente com mulheres, com outras pessoas, com uma mentora que me auxilie nisso. Eu preciso fazer sempre, 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 porque eu tenho que ensinar o meu cérebro. Eu não sei quantos anos você tem, 30, 40, 50, 60, 70, mas pensa que até então você nunca aprendeu isso. Então o teu cérebro precisa de constância, que eu sempre falo para as minhas alunas, a gente não resolve 30 anos em 30 dias. Não é assistindo essa live que você vai resolver, percebe? E aí, para você ir para esse ambiente de mudança, lá você vai ter consciência, porque eu vou estar sempre, chamando, dizendo. E é assim que a gente vai além. Que bom que fez sentido, eu fico muito feliz em receber cada um dos corações. Eu vou responder as perguntas de vocês agora, que a gente já tá indo pro nosso final, tá? E assim, eu tô pensando aqui se eu vou liberar essa gravação, que nós chegamos assim até uns 34, 35 mulheres, a gente quase bateu a nossa meta, tá? Quase bateu. Então, vou responder as perguntas e aí vamos ver o que eu decido, se vocês estão ficando, né? Então quer dizer que tá fazendo sentido. Então tô pensando com carinho, tá bom? Vamos começar as perguntas e se alguém tiver alguma pergunta, coloca lá no pontinho de interrogação, lá embaixo perto dos comentários, que eu vou começar a responder, tá? Vamos lá. Vou começar por essa aqui da Arlete, porque a gente já falou sobre isso, né? E aí eu acho que é importante reforçar. Qual a melhor opção, sem implodir ou sem explodir? É a administração da raiva, Arlete. Essa é a melhor opção, né? A gente
vai fugir desse lugar do controle, que é um lugar que a gente não merece, que a gente não precisa, né, controlar, mas a gente pode administrar. Então, quando eu começo a fazer o processo dos 5 passos e estar em um ambiente que me ajuda a manter os 5 passos, aí eu vou conseguindo sair da explosão e da implosão e administrar a minha raiva, né? Então, assim, no meu histórico, no meu trabalho, atendendo as mulheres, tanto na ambiência em grupo, quanto nos atendimentos individuais que eu faço também, né? Eu já vi mulheres saindo de medicação, por exemplo, que elas tomavam para controlar, porque, nossa, eu sou explosiva demais, então tenho que tomar remédio, tenho medo de mim quando eu sinto raiva, né? E essa medicação ali, remédio tarja preta, foi substituído pelo armarinho de primeiros socorros da alma, né? Então, o que é esse armarinho de primeiros socorros da alma? É quando a gente abre e lá dentro tem ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que vão nos levar além. E aí eu vou dizer para vocês, sabe qual é a tríade de uma vida de sucesso? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Você precisa das 3 coisas. Quem fica só na espiritualidade, aí pode ser a que você tiver. A sua forma de lidar com a espiritualidade, a sua fé, a sua religião. Se a gente fica só nela, nos faltam ferramentas. Nos faltam ferramentas de ação, de administração. Se eu fico só no autoconhecimento e na espiritualidade, às vezes acontece, né? Eu tô aqui me conhecendo e tô confiando, me ligando a algo maior. Eu tenho dificuldade de agir. Eu até entendo, mas eu não consigo agir. Agora, quando eu entro com desenvolvimento pessoal, que me traz ferramentas, que me faz fazer tarefas, que me bota em ação, aí a tríade se alinha. Então, não adianta ter só uma coisa, a gente precisa, né, um pouco mais de tudo isso, né? Então, administrar essa raiva é o nosso caminho e para isso a gente precisa de ambientes que vão nos ajudar para isso. Tô vendo aqui as dificuldades de vocês estão colocando. Ivone tá com dificuldade de reconhecer. Ivone tá lá no pé no chão. Ivone, nós estamos chegando no patinho feio, tá? Em que a gente vai olhar para a origem familiar. Muitas vezes dificuldade de reconhecer tá lá nas bases da família, tá? Então, acalma teu coração que você já tá na ambiência certa e a gente vai achar as respostas por lá. A Tânia tá dizendo que a dificuldade é conseguir administrar, porque ela sempre se arrepende quando explode. Tânia, eu tô te esperando, hein? E Tânia, eu vou te falar, você tá prontinha pra ir pra ambiência do pé no chão, tá? Quem sabe na turma 9 agora seja o teu momento, hein? Você tá prontinha, eu te vejo me acompanhando por aqui, sei os movimentos que você já tá fazendo por aí. Vamos administrar lá na ambiência pé no chão, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Ó, a Elô já sabe, né? Elô também tá com a gente, é um combo de fortalecimento, é sobre isso, Elô. Respondido, né, Arlete? Vamos para a próxima, deixa eu ver. Aqui. Não dar muita atenção pro que não é da gente. Isso seria o... Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Denise. Não dar muita atenção pro que não é da gente. Isso seria o quê? Eu não entendi muito o sentido da tua pergunta, mas se é sobre a raiva, né? Tem a ver com ignorar, porque não dar atenção é ignorar, certo? A grande questão é, se eu ignoro as outras pessoas, o que está na minha volta, pode ser que nesse processo de ignorar, eu esteja me blindando para não ver, eu esteja me protegendo. Porque se eu ignoro e me faz mal, tem coisa aí, tem ferida, tem raiva, né? Tem resquício. Agora, se simplesmente eu já consigo soltar o que é do outro, puxa, tá bom, não é meu, é do outro, ele vai ter que resolver. Verifique se esse não dar atenção, se esse ignorar é leve ou é pesado. Sempre te faço essa pergunta, é leve ou é pesado? Se for pesado, para olhar, porque você tá usando o ignorar como uma estratégia de implosão, né? E lá no fundo tá te machucando. Então, para mudar, a gente precisa reconhecer e fazer esse exercício. E aí assim, gente, eu trouxe os 5 passos aqui, mas cada um desses passos tem ferramentas, tá?
Então, assim, a identificação tem ferramentas e exercícios para a gente identificar. O acolhimento tem ferramentas e exercícios para a gente acolher. O reconhecer tem ferramentas e exercícios para a gente reconhecer. Né? O expressar tem ferramentas e exercícios para expressar. E o agradecer tem ferramentas e exercícios para agradecer. Então, a gente precisa fazer todo esse movimento, né? E a gente só faz isso num processo, nem que eu quisesse, né? Você viu que eu já começo a dar aula. Pergunta para as meninas se essas lives não são no nível do que tem lá dentro da mentoria. Mas, obviamente, lá a gente tem muito mais tempo e a gente tem conteúdo gravado e exercícios para vocês irem além. Faz sentido, meninas? Muito bem. Bom, eu falei que hoje eu queria dar um presente para vocês. Eu acho que eu respondi as principais perguntas que estavam aqui. Não sei se alguém tem mais alguma. Tinha uma, mas ela sumiu ali. Mas eu queria deixar um presente para vocês hoje, uma possibilidade de vocês darem um passo a mais do que esse das lives do Manhãs de Poder, tá? Eu tenho um conteúdo que eu organizei para olhar para a nossa comunicação dos sentimentos, em específico para a raiva, que se chama Comunicando Amor. Comunicando Amor, ele é um curso curtinho, gravado, são 3 aulas gravadas e mais um e-book que traz estratégias para você se comunicar melhor. E tem também os audiobooks do livro, As 5 Linguagens do Amor. Não sei quem já leu esse livro. Na quarta-feira, deixa eu ver se o meu tá por aqui. Não, agora não tá aqui. Na quarta-feira, 6h30, tem live de novo. E eu vou estar aqui com o meu marido, ele já esteve em algumas lives comigo e a gente vai falar sobre as linguagens do amor, sobre a comunicação amorosa. Então, se você não está na minha ambiência ainda, se você não está vivendo as coisas que eu proporciono, dá espaço de ter contato com o Comunicando Amor. Ele custa o valor de uma pizza e ele vai te trazer as primeiras ferramentas para você conseguir identificar e para você acolher. Ele traz essas duas coisas, identificação e acolhimento. E, em alguns casos também o reconhecimento. Então, se você tem o desejo de começar a fazer esses 5 passos, me diz, Dani, eu gostaria de ter acesso ao Comunicando Amor. Eu tô querendo dar esse passo e me dar esse presente. É um conteúdo gravado, fica disponível para você. Você pode assistir com a tua família, inclusive. Quero mostrar para minha mãe, quero mostrar para o meu marido. É um jeito de começar, percebe? O caminho do desenvolvimento pessoal é isso, a gente precisa começar de algum jeito. Então, quem me disser aqui nessa live, eu vou mandar uma mensagem depois no privado para mandar o link do Comunicando Amor e te dar essa possibilidade de você conhecer essa ferramenta para dar um primeiro passo, para que você se prepare para estar lá com a gente no pé no chão, lá na ambiência, tá? Então, quem me mandar esse aí... E aí é coragem, tá? Porque muitas vezes a gente diz assim, mas eu não vou investir, eu não vou ter tempo, eu não tenho dinheiro. Mas aí você tá lá explodindo de raiva e come meia dúzia de pizza, né? Come lanche, compra, enfia tudo no teu closet, porque a gente gasta o dinheiro para lidar com as emoções, tá? Isso é fato, tá? E aí, quando a gente gasta o nosso dinheiro para as emoções... Pode ser que a gente gaste resolvendo, administrando melhor, ou pode ser que a gente gaste o nosso dinheiro não resolvendo, não administrando bem, tá? Então, a Ivone, a Maria Paula, a Adriana já disseram que querem, que maravilha, eu vou chamar vocês no privado, vou enviar o link. Gente, é uma pizza, né? Uma saída, é uma blusinha, é isso que custa esse curso. Mas é um sim que você pode dar para fazer melhor esses primeiros passos. Tá? Então, me manda uma mensagem e se você não tá lá no nosso ecossistema Manhãs de Poder, né, que é o primeiro passo aí, vai pro nosso grupo de WhatsApp, fica por lá que vão ter mais novidades. Quarta-feira tem mais live. Espero que esses 5 passos tenham feito sentido para você. E eu quero terminar hoje fazendo uma coisa importante. Espera aí. Eu vou abrir uma mensagem final pra gente, pra levar além o nosso dia. Muito bem, ó, já tô anotando quem disse aí, a Ceci também, muito bom. Vou mandar uma mensagem para vocês. Quem eu ainda não tenho no WhatsApp, depois eu chamo aqui pelo Instagram mesmo, tá? Vamos para uma mensagem? Esse livrinho aqui, ó, ele é muito poderoso. É um livrinho de mensagens bem profundas para a gente dar um passo além nos nossos caminhos, no nosso reconhecimento.
Eu quero terminar a live de hoje com essa mensagem para vocês. Uau! Reconhecer-se com poder. Mostra o teu poder. Se a vida te aperta e te amarra, se não consegues ir em frente, se o que te diz respeito precisa de embalo e melhorias, reconhece, mesmo que a custo, que tens um grande poder. Basta reconhecer o poder que ele aparece. Entra em ação e faz as mudanças necessárias. Acredita que és forte, és resoluta, és bela e alegre. E as qualidades se afloram. Quanto maior a crença, mais elas vêm e te beneficiam. Retira as nuvens que se antepõem ao teu sol interior. Alegra-te com a vitória sobre ti mesma. A crença em si própria desperta o poder e traz felicidade. Ah, que lindo! Para todas nós, serviu para mim também do fundo do meu coração. Reconhecer a luz, reconhecer a sombra. E é isso que eu desejo para a tua semana. Reconhece, cresce e vai além. Uau, para todas nós. Ó, se fez sentido, eu vou fazer a minha pose aqui para você fazer um print dessa live, compartilhar para que mais pessoas saibam que a gente fez esse movimento. E aí eu vou dizer uma coisa, nós não batemos 40 pessoas, nós chegamos a umas 35 ao vivo. Eu sei que esse horário tem gente trabalhando, mas vocês foram tão maravilhosas interagindo por aqui que eu vou gravar, vou deixar gravada lá no grupo do Manhãs de Poder. Então vai pra lá e vamos assistir de novo, crescer e se desenvolver, tá bom? Espero vocês na quarta-feira, 6h30 da manhã, pra gente falar sobre as linguagens do amor e poder amar cada vez com mais leveza. Ó o print! Printou? Me marca aqui no Instagram que eu quero te repostar. Eu quero ter esse prazer de saber que fez sentido pra você. Porque é isso, eu tô aqui para servir a vida e poder entregar o meu melhor para você dar mais um passo. Obrigada, tá? Beijo no teu coração, linda semana, vai pra vida, reconhece teu poder, mulher. Lida com a tua raiva e transmuta ela em muito amor. Beijo, tchau, tchau, obrigada.